Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um encontro nosso no Produto Nacional. Meu nome é Sérgio, sou o host do nosso encontro de hoje e é um prazer recebê-los todos aqui com a gente. Antes da gente começar de fato, nosso bate-papo, alguns recados iniciais. Se você está assistindo a gente pelo Insta, por favor, não deixe de compartilhar essa live, esse encontro com seus amigos de laboratório, da empresa. A gente uh, seremos muito gratos de receber todos aqui. E se você está acompanhando a gente também pelo YouTube, por favor, não esqueça de dar aquele joinha no nosso vídeo, se inscrever no nosso canal e, claro, ativar aquele sininho para acompanhar o nosso conteúdo. Temos muitas novidades aí. Fique à vontade para acompanhar a nossa página por lá também. Bom, para a nossa live do Produto Nacional, a nossa ideia aqui, vale sempre lembrar, é discutir os recentes avanços da ciência brasileira, principalmente quando a gente fala de suinocultura. Então, temos várias produções muito interessantes, destacamos algumas e trazemos aqui para a nossa discussão. Então, o nosso intuito aqui é aproximar esses avanços científicos que a gente vem produzindo, os nossos grupos de pesquisa aí pelo país todo, com as realidades e necessidades do setor. Então, a gente faz esse bate-bola para aproximar a academia do setor produtivo, que é muito importante. E lembrando, claro, o Produto Nacional é um oferecimento da Everpig e da MSD Saúde Animal. Bom, então antes de apresentar o nosso convidado de hoje, deixo, claro, um convite para vocês utilizarem o chat, tanto do Insta quanto do YouTube, para interagir com a gente. Então deixe suas perguntas, comentários, dúvidas sobre o projeto, sobre o tema de hoje e interajam com a gente por lá, por favor. Então, sem mais delongas, hoje eu tenho o prazer de conversar com o Henrique da Costa Mendes Muniz. Henrique, muito obrigado pelo aceite ao nosso convite, por estar aqui presente hoje no nosso encontro. Deixo aí aberto para você fazer a sua apresentação pessoal e destacar para a gente como você entrou aí, sua trajetória na pesquisa com suínos. Por favor, Henrique. Primeiramente, então, uma boa tarde a todos. Me sinto agraciado por estar aqui hoje compartilhando com vocês essa live. Mais feliz ainda fico, pois eu vi lives anteriores e vi as pessoas a quais eu estava lendo os artigos, então hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre os artigos que eu escrevi, falar de mim, Vamos começar por todas as aulas que eu vou dar uma aula nas disciplinas que eu ministro aula, todo início, digamos. Eu sempre gosto de falar assim, eu sou o Henrique Muniz, filho da dona Marli do seu Sérgio, natural de São Borja, do Rio Grande do Sul, interior, fronteira oeste do estado do Rio Grande do Sul, e lá com 16 anos, vim para Santa Maria através de um sonho, que era entrar na Universidade Federal de Santa Maria. O qual curso eu escolhi foi zootecnia, então sou zootecnista hoje, e no meio desse caminho eu sempre tive alguns probleminhas, porque tivemos que trabalhar, daí a gente teve que largar um pouquinho o curso para trabalhar e focar e trazer um pouquinho. Fiz um técnico em meio ambiente, porque eu sou apaixonado por essa questão ambiental, até o artigo a gente vai comentar, ele puxa um pouquinho para essa ênfase aí. E aí, a partir desse momento, quando eu estava no finalzinho da graduação, digamos assim, foi o momento que eu bati o martelo. Falei assim, cara, agora nós vamos para a pesquisa e vamos botar a cabeça e já era. E a partir daí eu só comecei a ter mais uma orientação, do meu atual orientador também hoje. Para quem não sabe, hoje eu sou aluno de doutorado, do programa de pós-graduação em zootecnia da UFSM. Fiz mestrado nesse mesmo programa, com término em 2019. Certo? Perfeito. Bom, meu pai chama Sérgio também. Sério? Tanto que eu sou Sérgio Júnior também. Bom, você comentou, então, que você faz parte do Laboratório de Suínos da UFSM. Santa Maria é uma referência nacional, quando a gente vai para os congressos, eu vou em alguns, a gente sempre tromba com o pessoal de Santa Maria, tem trabalhos muito relevantes aí que
que vocês produzem. E aproveito para te perguntar, na área de suínos, né, o que vocês do laboratório têm produzido atualmente, quais são os interesses de pesquisa do seu grupo hoje? Tá. Então, Sérgio, eu faço parte hoje do grupo de pesquisa do Laboratório de Suinocultura da UFSM, né, sobre a orientação do professor Vladimir de Oliveira, né. A gente ali está compondo, então, hoje com 2 doutorandos vinculados ao programa de pós-graduação da UFSM e um da UDESC de Santa Catarina, e 2 mestrandas, né. O nosso grupo, assim, se tu for ver, ele é um pouquinho pequeno, né, mas a gente está se virando nos 30 para a gente conseguir publicar e tentar levantar de novo nossos níveis de publicação, né? Porque que é a ideia de todos os programas de pós-graduação é a publicação de artigo científico, né? Quando o meu orientador lá no início, quando conversou comigo, tu não quer seguir mestrado, né? Então eu vejo que tem uma tendência para ser um inovadorzinho aí. Eu falei assim, não quero. Ele falou, tu vai ter que começar a ler. Porque eu não gostava de ler. Aí eu comecei a ler, né? Mas a ideia nossa, assim, como o professor sempre fala, ele é bem aberto à discussão de hipóteses, né? Tu larga uma hipótese ali, a gente vai começar a trabalhar em cima desses objetivos, né? A minha hipótese, quando eu comecei lá no mestrado, era trabalhar em cima desses aspectos produtivos entre o macho castrado e o imunocastrado. Ponto, né? O que dá para a gente melhorar, o que dá para a gente piorar, quais as divergências ali, né? Aí tem a moça que faz doutorado hoje ali com nós, ela é na parte de microbiota intestinal, né? A outra é através de compostos fenólicos, que é do mestrado daí, e a gente tem a outra mestranda que trabalha com meta-análise, né? Muito por causa da pandemia, né? Por causa que a pandemia deu uma breakada em tudo, e como o mestrado é só 2 anos, aí optaram por essas... deram essa diferença. Daí a outra moça que faz doutorado lá com nós, que é vinculado com a UDESC, ela fez um mestrado em cima de energia, né? Níveis de energia em dietas para leitões. E aí, o professor é bem aberto mesmo, se tu for ver, né? E eu trabalho com meu foco mesmo foi modelagem matemática, né? Simulação de dados, confecção de cenários, e joga para cima, joga para baixo. No tanto que um desses artigos que eu escrevi foi em cima de mais ou menos uma simulação, né, que a gente fez. Né, a gente coletou dados, mas a gente botou depois em cima de metodologias distintas, né? Não, bem legal. É uma equipe enxuta, né? Sim. Mas muito diversa, e acredito que vocês estejam produzindo muita coisa interessante. Então, parabéns. Bom, a gente tem pano para manga aí, né, para falar, mas hoje a gente vai focar num tema mais específico, a discussão de um artigo que tem você como primeiro autor. Então, o artigo, né, que vamos tratar hoje, o título, que é uma tradução livre, né, que ele foi publicado em inglês, é Ingestão e Desperdício de Água durante o período de crescimento e terminação de suínos imunocastrados e castrados cirurgicamente. O texto ele foi publicado na Animal Production Science, se eu não me engano, é uma revista australiana, mas com impacto global, e é bastante recente, né, do primeiro semestre de 2021. Então, saiu do forno aí a publicação. Então, Henrique, vamos focar agora nesse momento, né, no texto. Deixa a palavra, então, para você falar um pouquinho de como surgiu a ideia, né, de abordar esse assunto. Você comentou um pouquinho sobre o seu técnico em meio ambiente, acredito que seja algo que foi relevante na definição do tema. Bastante. E discutir água, né, e recursos hídricos é fundamental. Então, eu gostaria que falasse um pouquinho para a gente sobre do porquê desse projeto, né, dessa problemática que vocês trazem, e como que ele se encaixa no projeto como um todo, né? Você comentou que é um projeto maior, seu de mestrado. Então, do geral, onde ele se encontra. Tá. Então, vou começar pelo geral para depois a gente afunilar, tá? Ótimo. No primeiro momento, eu participei de alguns projetos de pesquisa desde o início da minha graduação, né, até o final. E a gente tem até ali na universidade, ali, a gente tem um alimentador automatizado, né, inteligente, que é o Fire, né? E aí a gente teve uma tese de doutorado ali feita e uma dissertação de mestrado, né? Naquele momento, a gente utilizou animais imunocastrados e não utilizamos nenhum outro animal controle, no caso, né? A gente iria os tratamentos seriam a diferença do peso ao nascer, né? Que a gente pegou lá no início e levou até o final.
E aí o que aconteceu? Com o passar do tempo, a gente começou discutindo e tentar submeter os artigos para as revistas vinham comentavam, ó, tu não usou um tratamento controle, né? Tu não comparou o macho imuno castrado com outra categoria sexual. Aí, nesse meio momento, eu já tava aqui, ó, peraí, se eu for fazer uma coisa com macho imuno castrado, eu tenho que botar uma outra categoria sexual para comparar com ele, né? Aí, na parte da água, que agora a gente vai começar a falar, foi a dissertação, né, antes do meu colega, né, de pós-graduação, do Michael Szymanski, né, que foi publicado até na RBZ. Ele trabalhou com água e ele sempre montava ali, cara, se tu for fazer desaparecimento hídrico, né, tu tem que coletar às 6 horas da manhã, às 6 horas da tarde. Bota 12 horas ali. Daí, tipo, a gente conversava, né? Tá, mas por quê? Porque eu acho que o principal grupo de pesquisa é isso, né? É um carinha mais velho, vai ali, pega um modernão e começa a ensinar tudo que sabe para ele não ter que bater a cabeça sempre. Aí ele falava para mim, cara, tu vai ter que fazer isso e isso. Aí eu tinha um caderno, até agora tá lá no departamento. O meu caderno era umas riscaiadas que eu anotava tudo rápido, porque às vezes tem aquelas ideias que tu tem, né? Aí eu falei, tá, ó, se eu for fazer, então, desaparecimento hídrico, eu tenho que pegar 6 horas da manhã, 6 horas da noite. Beleza. Aí ele falou assim pra mim, e tu pode fazer um perfil circadiano. Eu falei assim, tá, mas como é que é esse perfil circadiano? Daí ele falou assim, ó, tu não viu que tem aqueles comportamentos lá dos artigos do Weiler, até a própria Inês, né, que é a professora aí da URGS, lá da URGS, ela tem um artigo lá que ela explica um pouquinho sobre o horário de consumo, os de consumo. Eu, sim, tá, tu pode fazer isso também, né? Só daí tu vai coletar, né, nos hidrômetros lá, que é de alta precisão, que ficam atrás das baias. Eu, interessante, né? E tudo isso era para a gente fazer nesse galpão do alimentador racional. Tudo isso. Só que daí a gente teve um probleminha nesse meio tempo, né? A gente não conseguiu recurso para fazer a peletização da dieta. Aí o professor olhou para mim e falou assim, que tu tá tendo a oportunidade agora de fazer lá no CT. Tu toca? Eu falei assim, professor, vamos tocar. Aí a gente ajeitou, adaptou todo o nosso experimento, tudo para o CT, né? Para o galpão de crescimento e eliminação comum, né? Não esse do alimentador racional, que teria todas as informações momentâneas, né? Com câmeras e tudo mais. E aí, eu tive que começar a adaptar. Daí eu falei assim, os hidrômetros todos estão funcionando, porque lá no outro tava tudo certinho, né? Ali no antigo, a gente tava um pouco em desuso, já não tava uma maravilha, né? Aí eu comecei a adaptar, ajeitei os alimentadores, tudo, e começamos a trabalhar, né? Então, a gente utilizou 24 baias, né, no projetão todo. Foram utilizados 48 animais, sendo desses 24 castrados cirurgicamente e 24 imunocastrados, né, naqueles protocolos que a empresa prevê, né? E, nesse mesmo momento, a gente começou a ter as ideias. Mas da onde é que vem as ideias, né, Sérgio? Essa é uma coisa que, às vezes, eu até comento com os estagiários lá, que eu gosto de falar bastante sobre isso. Senhores, eu não acordei um dia assim e falei, vou analisar isso, aquilo, Leandro. Não. Eu comecei a ler, eu comecei a bater a cabeça com o professor, né? Eu falava, professor, o que o senhor acha de coletar isso? Aí o professor, tá, mas tu já viu onde é que faz essas análises? Né? Eu queria fazer uma digestibilidade, né? Aí, tu já viu onde é que faz as análises? Tu já viu como é que a gente vai ter que conseguir esse óxido de titânio? Aí tu começa. Aí isso aí que é o diferencial da ciência, que tu vai atrás das coisas porque tu quer solucionar uma problemática que está vindo na tua direção, né? E aí a da água foi um dos 3 pontos que a gente elencou, né? A primeira, que era a principal, era a gente ver o desempenho desses animais, né? E depois a gente tentar fazer uma comparação de métodos de estimar exigência de lisina, né? Que esse teste já foi um artigo publicado em cima dentro da revista Livestock Science, né? Só que é de acesso restrito. A segunda é logo depois que a gente tem todo o desempenho e tudo mais, a gente vai fazer o abate, né? E daí é voltado mais para característica de carcaça, qualidade de carne e tudo mais, né? E foi publicado na Análise Academia Brasileira de Ciência. Esse artigo, até agora faz pouco tempo que foi publicado mesmo, aceito faz bastante tempo. E em terceiro lugar, que era o tchan do negócio, que era o que eu mais estava gostando, era a parte da água, né? E aí vem as partes que são bem problemáticas, né? Por quê? Porque basicamente ali 3 meses desse período experimental em que tu vai ter que estar das 6 horas da manhã às 6 horas da noite. Sim. Inclusive, é um ponto que até quando eu li o seu trabalho, né, eu achei bastante interessante, me destacou muito essa ideia da questão da água, que acho que é um consenso nosso, que a água é importante. E, de fato, a água é essencial. Só que, às vezes, a gente não consegue coletar e monitorar tanto a parte de qualidade
quanto à parte de ingestão de água dos nossos experimentos. Por quê, né? Porque a gente quer coletar o máximo de informação possível e, às vezes, lógico, a gente não consegue coletar tudo e não sobra espaço, tempo, assim, para fazer essa gestão desse monitoramento da água, muitas vezes pela dificuldade, né, de fazer esse tipo de monitoramento. Acho que esse é um dos principais gargalos que a gente tem de fazer esse acompanhamento. Então, Sim. quando eu bati o olho no trabalho, eu achei isso extremamente interessante, de trazer essa pauta para a discussão mesmo. Aí nisso já cai na minha próxima pergunta, né, que entra na metodologia do seu trabalho, como que, de fato, vocês foram lá e fizeram essa avaliação. Sim. A gente, então, como eu mencionei, a gente tinha hidrômetros, né? Ao final da baia, né? Uma baia que comporta até 4 animais, só que a gente fez o uso só de 2 animais, né? Ok. E aí a gente tinha hidrômetros atrás da baia e toda manhã, 6 horas da manhã, estava eu lendo. Só que aí entra um ponto bem delicado. A leitura, tu não podia gritar. Por quê? Porque 6 horas da manhã ainda tem animais que estão dormindo. E se tu gritar, tu vai acordar. E se tu acordar, tu vai já modificar todo o comportamento que ele ia ter. Então era como é que era? Cara, foi muito engraçado. Eu botei, sabe aqueles caras que fazem. Entram em caverna, botam óculos, botam um negócio aqui na testa e gira. Tá, era assim que eu ficava lendo os hidrômetros, porque eu comecei esse experimento em setembro. Setembro aqui a incidência da luz solar 6 horas da manhã não é muito elevada, ainda é escuro. E a gente estava utilizando luz natural, nada de luz artificial para não alterar nem um pouco o comportamento biológico do animal. Aí era eu lá, lendo aqueles hidrômetros lá com uma lanterninha na testa, né? Então, essa foi uma das primeiras coisas, né? Aí, depois que a gente coletava esse desaparecimento hídrico e não uma ingestão hídrica. E aí entra na parte metodológica que a gente estava conversando um pouquinho antes, que era o seguinte: peraí, mas o que é ingestão hídrica, então? Né? A ingestão hídrica tem várias águas, vários tipos de água, são famosos inputs, né, que a gente utilizou no artigo inteiro, né? Que aí tem a água que é a água de bebida, né, que é aquele que o animal consome no momento lá que ele está acionando o bebedouro Beachball. Tem água que vem da alimentação, né? A gente tem uma matéria seca e o resto é água. E também vai ser utilizado pelo organismo. E tem a água da oxidação metabólica, né? As enzimas vão lá, fazem hidrólise e sempre larga uma aguinha junto, que é água celular. Né? Então, essas águas a gente também tem que contabilizar para depois saber quanto que foi ingerido, né? Porque não tem como saber. E até entra no outro fato, eu tentei coletar o desperdício, mas não tem como, sabe? Por causa que quando o animal bota a boca no bebedouro, querendo ou não, ele escorre até a pata dele. E mesmo botando uma queixeira, que eu botei um suportezinho lá para tentar coletar e levar para um outro recipiente, não ia tudo, né? Daí eu falei, pessoal, acho que até a gente tá fazendo uma coisa meio que não vai valer a pena, não. Daí ele, não. Se tu acha que não vale, então vamos trazer metodologia que consiga estimar esse desperdício, né? Uhum. E aí tu joga todo ele em cima do trabalho, né? Que daí a gente foi atrás das equações, né? Que foi basicamente do Rigolot, né? Que era um pesquisador que ele publicou na Animal, esse artigo, Rigolot 2010, e a gente foi através disso aí, do input e do output, né? E aí os outputs são aquelas, água perdida nas fezes, água para o animal crescer, né? Uhum. E a água por evaporação, né? Que respiração também, né? Perde água, né? E aí, fazendo essa diferença, a gente conseguiria, então, obter, né, o desperdício de água que foi coletado do hidrômetro, né, de alta precisão lá atrás da baia. Legal, bem legal. Eu realmente gosto muito desse bate-papo, né? Porque Sim, quando a gente pega o artigo, a gente tem lá o passo a passo, tudo certinho, a gente vê o que acontece, que é muita coisa, mas tem um mundo de coisa que acontece e a gente não vê, que é toda essa questão de teste, funciona, não dá certo, tem que testar de um novo método, tem que buscar uma nova referência, tem que fazer adaptações. Boa parte da sim, nossa pesquisa é exatamente fazer adaptações, né? Então esse bate-papo é bem legal para entender o que dá certo na prática, né? Porque na sim. prática, às vezes, nem tudo funciona como a gente quer Pô, e nem tudo muito bem, né? sim. Então, é interessante. Bom, agora vamos para a pergunta, né? Que todo mundo quer saber sobre essa questão da água. Teve diferença entre os tratamentos que vocês avaliaram? Por favor.
Ah, não, já eu. Pois é, Sérgio, teve, né, uma diferença, a gente obteve então, uma diferença que foi conseguida explicar pela discussão, que eu acho que a parte mais bonita de um artigo é a parte da discussão, que é onde tu se Sim. envolve, tu explica o porquê, né, a gente tem um professor aqui na universidade, até, que ele é, assim, fantástico para mim, eu queria muito que ele fosse obtido como meu co-orientador, mas ele não faz programa da pós-graduação, não faz parte mais, né, e ele sempre falava assim para nós, né, que a discussão, tu tem que explicar as coisas, tu não tem que repetir as coisas. Então, parem de ficar falando que Beltrano achou aquilo, Beltrano falou só aquilo, e fazer assim, expliquem, abram esses resultados que vocês estão tendo, né? E aí eu fui conversar com o professor, e quando a gente começou a fazer isso, né? Daí quando ele começou a fazer isso, a gente começou a ver, tá, mas peraí, por que o animal castrado está consumindo mais água? Daí a gente foi atrás, não, por causa que a ingestão de matéria seca estimula o consumo de água, Uhum. né? Ah, tá. Então o animal castrado ele consome mais ração, mais dieta que o animal não castrado. Sim, consome, e foi já justificado lá no meu artigo da lisina, né? Uhum. E aí começamos a jogar. Daí, tipo, tá, mas peraí, e por que o desperdício é menos no animal imunocastrado? Ah, porque o imunocastrado ele tem uma maior retenção de proteína na carcaça, que também foi explicado lá no meu artigo publicado na Academia Brasileira de Ciências, né? Então a gente começou a fazer esses jogos e a gente começou, agora nós temos que procurar a, a liga de quem já meio que reescreveu sobre isso. Daí a gente começou a discutir. Aí, por exemplo, o animal castrado, no todo o período, a média, ele consome mais água que o animal imunocastrado. No entanto, após a segunda dose da vacina, o animal imunocastrado ele começa a consumir mais, né, que ele se torna um castrado imunológico, e ele começa, Uhum. obviamente, a tomar muito mais água. Daí tu começa a jogar e tu vê a discussão que ficou muito legal essa ideia, né? E até eu acho que foi por causa disso que esse artigo foi aprovado, né? Claro, com muitos méritos dos coautores, né? Que foram ali a Dani, o Seron, né? E o próprio Marrone, que ajudaram bastante nessa parte de redação, né? Foi muito legal essa parte, sim, por quê? Por causa que a gente conseguiu justificar tudo que a gente estava obtendo ali nos resultados, né? Que foram Uhum. coletados. Então, acho que isso aí foi uma coisa muito boa, né? No quesito do artigo, né? Aí, tu joga lá, por exemplo, o perfil circadiano, né? O perfil circadiano foi igual, né? Claro, teve diferença de consumo, mas foram igual. Foi um comportamento Uhum. bimodal, com uma ingestão inicial ali nas 7 horas, 6, 7 horas, e depois uma à tarde, né? O que é normal Uhum. no animal. Então, tipo, tu começa a ver, não. Tá tendo, como é que eu posso dizer? Tá tendo veracidade em todos esses dados que nós coletamos durante o período experimental. E aí a gente ficou mais faceiro e daí, não, agora esse artigo vai para uma revista boa, Sim, né? sim. E aí a gente Uhum. começou a ir para trás de revistas boas que tinham mais esse aspecto da parte ambiental, né? Que é uma parte Uhum. que vai, querendo ou não, o meu orientador ele é muito nessa parte também. Ele sempre fala assim, ó, o econômico é o que move o mundo. Não vamos justificar que não. Mas o ambiental um dia vai começar a pesar na consciência. Então vamos Sim. sempre buscar um pouquinho esse lado ambiental para mostrar, né? Que Uhum. é uma alternativa tecnológica, né? A vacina de imunização já vem estudada há muitos anos, e pouca gente tinha trabalhado em cima disso que a gente trabalhou, que foi a parte do consumo hídrico, né? Que é a pegada hídrica, que a gente simplesmente relatou. É menor. Uhum. Conclusão, é menor que a pegada hídrica do que os castrados. Uhum. Perfeito. Você já começou a falar disso, né? Acho que vale a pena a gente investir um pouquinho mais de tempo nessa questão de como a gente introduz, né, esses resultados ou como você vê esses resultados na prática, então. O que que isso pode modificar, o que que isso, ah, como essa informação pode ser útil para um produtor, por exemplo. Então, fica à vontade. Basicamente, Sérgio, a gente sempre tem que partir para esse lado gerencial, né? O Sim. Uhum. gerenciamento dos recursos naturais ele tem que ser algo uh, certinho, correto, né? Então, por exemplo, tu tendo um consumo médio de um animal, tu já vai saber o quanto esse animal vai tomar de água. Se acontecer alguma coisinha fora disso, ele está com um comportamento estereotipado. O comportamento estereotipado pode ter várias razões, uma delas é sanidade, né? Então, a gente consegue fazer essa parte gerencial. Até teve um cara que a gente citou na discussão, que é o Ross, eu acho, né? Eu não vou lembrar a data agora, porque é muita informação na cabeça, mas, tipo assim, ele fala isso, né? Esse comportamento de ingestão hídrica e até os seus consumos, eles vão fazer parte de modelos, né? Modelos teóricos e vão depois avaliar se realmente estava bom, se aconteceu o que deveria acontecer, né? Se pode explicar, se pode ser validado ou não, né?
E essa foi a nossa principal intenção, é saber basicamente como é que seria o consumo de água desses animais, né? Se ocorreria mais desperdício, menos desperdício, né? Porque o animal, ele, quando ele é imunocastrado, ele tem alguns comportamentos mais agressivos, de dominância, né? Se tu chegar a parar em alimentadores que só tem um único acesso, muitos animais dominantes eles deitam na frente para não deixar o outro se alimentar. E já foi constatado isso. E eu vi no meu experimento, só que não tinha como filmar, né? E aí, tipo, imagina só se ele vai lá e deita na frente do bebedouro, ou então toda vez que o animal tenta tomar uma água, ele vai lá e não deixa. Então, isso aí também dá para a gente ver essa parte comportamental. Realmente a gente conseguiu a prática, o certinho que aconteceu a teoria, né? O certinho que aconteceu bem na prática, né? Eu acho que é isso, a parte gerencial. E a pegada hídrica é aquela que a gente puxa desde o início, né? Que é, tá, nossas categorias sexuais ambas ali vão produzir, ambas vão ser abatidas, tá. Mas qual que é mais sustentável? Né? Hoje em dia a gente está trabalhando também com outros protocolos gerenciais. Tá, mas peraí, esses protocolos são sustentáveis ou são só economicamente? Né? Isso aí é umas coisinhas que às vezes a gente não tem como bater e dizer, ó, é sustentável, é melhor, é tudo. Mas a gente pode botar aquela interrogaçãozinha na cabeça das pessoas que vão utilizar depois esses dados como uma parte de um conhecimento técnico, né? Exato. E é uma demanda que é crescente, né? Não tem como a gente fugir hoje dessa pegada ambiental e entender de fato ali no manejo como isso pode ser melhorado de alguma forma. Sim. Então, trazer essa pauta para a discussão realmente é bem interessante. Bom, vamos para as conclusões do texto, né? Eu sempre brinco, assim, que um artigo ele responde algumas perguntas, só que ele abre possibilidade para outras perguntas, e o que você vê como oportunidade de pesquisa, o que ficou de alguma lacuna, de algum dado, que você acha interessante, e que você vê esse trabalho aí sendo uma porta de entrada para outros trabalhos. Bah. Como eu disse, né? A gente já fez esse trabalho em cima de várias lacunas que surgiram de outros, né? Sim. Então, eu acho assim, ó, a avaliação da água foi uma avaliação muito boa. De repente, né, se utilizar, conseguimos comparar com outras categorias sexuais, né? Fêmea, né? Poderia ser uma coisa bem interessante. Diferentes, agora entram umas outras coisas que tá vindo muito na minha cabeça, diferentes carboidrases, né? Por causa que tem a água ali da oxidação metabólica, né? Ou então, diferentes formas de tu fornecer o alimento, né? Uma ração farelada, uma ração peletizada, né? Isso aí vai influenciar na ingestão hídrica, a tendência é que influencie, né? Processos térmicos, uma ração extrusada, ou então uma ração que não foi extrusada, se vai diferenciar ou não. Seriam alternativas, né? Para a gente avaliar essa pegada hídrica que os animais já estão deixando, né? A gente pode dizer que a tendência é todos partirem para a imunocastração no quesito do bem-estar animal e tudo mais, né? Mas também poderíamos avaliar isso em animais castrados, animais fêmeas, tudo mais. Não, perfeito. Ideal. Bom, para nossa questão de tempo, né? Deixo aqui meus parabéns pro Henrique e pelo time. Um excelente trabalho. Deixo o convite também, né? Para quem tiver interesse no estudo, por favor, leiam esse, né? Específico, mas os outros também. Acredito que tem muita informação relevante lá. Até anotei aqui para já ir buscar os outros textos também. E, por favor, qualquer comentário, dúvida, fiquem à vontade para usar os comentários do YouTube. Entre em contato com a gente que vamos direcionar as perguntas para o Henrique e para a equipe dele. Henrique, mais uma vez, muito obrigado pela disponibilidade, por estar aqui com a gente hoje. Quer falar uma fala, conclusão? Fique à vontade. Não, só agradecer mesmo. Agradecer a oportunidade que estão dando, né, para a gente vir falar, né, que o nosso programa, tudo mais, assim, né, a conjectura atual da pesquisa nacional não está nem um pouco favorável para nós, né, mas queria agradecer que vocês estão dando a oportunidade para a gente mostrar que, poxa, a gente está fazendo, né, estamos tentando fazer o nosso melhor nas condições que a gente tem, né, para quando tiver condições melhor, fazer melhor ainda, como diz já a Mário Sérgio Cortella. E, querendo ou não, a gente é muito inventivo e com o que a gente tem, a gente produz muita coisa legal que tem, de fato, impacto no setor produtivo, né? Acho que esse é o nosso maior triunfo da nossa pesquisa nacional. Então, Henrique, mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui hoje. Foi um papo bem interessante. Concluímos, então, o nosso encontro de hoje.
do Produto Nacional. O Produto Nacional é um oferecimento da Everpig e da MSD Saúde Animal. E foi um prazer recebê-los aqui mais uma vez no nosso encontro. A live fica disponível para os interessados, podem acompanhar depois, reassistir, tirar algumas dúvidas. E nos vemos no nosso próximo encontro em novembro. Então, muito obrigado, pessoal. Nos vemos logo. Segue, um abraço.